An los da los jetzt! Rechter! Nicht wehtun! Aua! Die Linke steht daneben und macht kann auch irgendwie... A denúncia é da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras. Em vários países da América Latina foram feitas vigílias pela libertação de quase uma dezena de jornalistas de diferentes nacionalidades na Venezuela. Estiveram cerca de 24 horas em parte incerta e, após intensa pressão internacional, acabaram deportados e impedidos de trabalhar. Aos jornalistas deve-se respeito, sempre, não apenas no exercício da profissão, mas também em matéria de direitos humanos. O jornalista não pode ser assediado, perseguido ou detido por estar a fazer o seu trabalho. A posição da RSF é que deve haver uma intervenção urgente das Nações Unidas para fazer recuar os ataques contra a imprensa. As tentativas de silenciamento da comunicação social na Venezuela subiram de tom desde que Juan Guaidó se autoproclamou presidente. A televisão estatal ignorou o assunto, tal como as manifestações convocadas pela oposição. Os meios de comunicação social privados que tentaram fazer reportagem foram atacados. Em alguns casos, o sinal de emissão foi mesmo cortado. En San Pablo, Brasil, se celebró una gran protesta en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. En particular, denunciaron la iniciativa para demarcar las tierras indígenas. La decisión de transferir esta cuestión del Ministerio de Justicia y Agricultura provocó fuertes críticas porque, según los indígenas y los defensores del medio ambiente, el ministerio está controlado por el lobby agrícola y tiene intereses totalmente opuestos a los de los pueblos originarios de Brasil. Otras manifestaciones similares transcurrieron en más ciudades de ese país. El número de feminicidios ha aumentado un 10%. En los primeros 31 días de este año hubo 22 feminicidios y 10 travesticidios en la República Argentina. Esta alarmante cifra supera ampliamente las estadísticas de enero de 2017 y enero de 2018 en este mismo tema y provocó una rápida movilización de mujeres a la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Aquí exigen que el Estado argentino intervenga cuanto antes para evitar estas muertes de mujeres y travestis y al mismo
mismo tiempo se declare la emergencia nacional que, entre otras cosas, permitiría redireccionar partidas presupuestarias para, por ejemplo, incrementar la asistencia a los familiares de las víctimas fatales. Es importante destacar que en el año 2018 murieron 259 mujeres y travestis, lo que significó una muerte cada 34 horas en la República Argentina. Centenas de pensionistas manifestaram-se este sábado em Madrid contra o escasso aumento das reformas implementado a partir do primeiro dia deste ano. Ao lado dos reformados estiveram também milhares de taxistas numa 13ª jornada de luta contra a atividade dos chamados veículos de aluguer com condutor. Estão a ser os pais e as pessoas mais idosas quem tem estado a ajudar os taxistas na luta contra a precariedade no setor e contra os políticos corruptos dos últimos 25 anos. A Espanha tem quase 9 milhões de reformados e o aumento entre os 1,5% geral e os 3% para as pensões mais baixas é considerado insuficiente. Ao mesmo tempo, os taxistas exigem nova regulamentação em Madrid contra empresas como a Uber ou a Cabify, já proibidas em Barcelona. O centro de Caracas ficou assim este sábado, um mar de gente. Milhares de manifestantes anti-Maduro reuniram-se para se fazer ouvir. Querem que o atual presidente da Venezuela deixe o país. Tomam-se posições em todo o lado, até um general da Força Aérea diz ter os aviões preparados. Não reconheço a autoridade ditatorial de Nicolás Maduro. E reconheço o legislador Juan Guaidó como presidente interino da República Bolivariana da Venezuela. 90% das forças armadas bolivianas não estão com o ditador, mas com o povo venezuelano. O ditador tem todos os dias 2 aviões prontos, que vai embora. Do outro lado, apoiantes de Maduro, também lá presentes, numa época em que o presidente do país diz que a televisão não mostra a verdade. As televisoras mundial apresentam uma Venezuela que não existe. Um dia marcado por duas partes de um mesmo país, uma divisão da voz num governo dividido. Uma marcha pelos feridos do movimento dos coletes amarelos está a marcar o ato 12 do protesto iniciado em França em meados de novembro. Então, contra o aumento recorrente no preço dos combustíveis e a diminuição do poder de compra dos cidadãos. Na sexta-feira, o Conselho de Estado decidiu manter a autorização para as forças de segurança utilizarem as armas de repressão LDB-40, espingardas de balas de borracha de 40 milímetros, que têm deixado marcas visíveis no corpo de alguns dos manifestantes durante os atos de protesto que se têm sucedido todos os sábados há mais de 2 meses. No ato deste fim de semana, muitos dos manifestantes marcharam com palas e curativos simulados nas faces, em protesto agora também contra a violência policial. Além de Paris, também em Cannes, Rouen e Valence há manifestações de coletes amarelos a decorrer. Porta-voz do movimento, António Barbeta, também é vítima da repressão policial, mas no protesto de 24 de novembro, no ato 2, assume-se pacifista e lamentou a violência cometida por ambos os lados. Outra vítima da repressão policial no ato de 24 de novembro, Patrick Aylan, diz ser importante participar nesta marcha pelas vítimas e também partilhar a sua história. Garante não ser um vândalo, nada a ter a ver com os chamados Black Blocs e por isso não devia ter acabado ferido no protesto. A estrela do dia acabou por ser, contudo, Jérôme Rodrigues. O luso-descendente foi aclamado como símbolo da resistência e pediu ao presidente Macron para escutar o povo.